perto de uma aldeia de samaritano. O povo que não se dava com os judeus, o povo que não recebia os judeus, o povo que tinha uma discórdia dos judeus. Que discórdia é essa, pregador? A história vai dizer que os judeus eram o povo que queria estar no templo, é o povo que adorava a Deus no templo. Os samaritanos eram o povo que adorava a Deus no monte. Havia ali uma diferença, ambos serviam o mesmo Deus, ambos criam no mesmo Deus, mas ali tinha uma diferença. Ali tinha uma diferença que limitava uns dos outros. E o texto aqui nessa noite vai dizer que Jesus envia alguns discípulos à sua frente ali para quê? Para preparar a pousada para eles, para poder descansar. Mas a Bíblia vai dizer que este povo ali não quis receber ao Senhor. E aqui eu me coloco a meditar nessa noite e a pensar: quantas pessoas têm negado o Senhor no dia de hoje? Quantas pessoas têm virado as costas para Jesus no dia de hoje? Quantas pessoas têm a oportunidade de receber Jesus e não recebem? Vira as costas para Ele. Quem sabe até expulsa Jesus e não deixa Jesus entrar no coração. Hoje é uma noite que você veio aqui na Renascendo para Cristo. Hoje é uma noite que você veio aqui para adorar a Deus, buscar a Deus e ouvir uma palavra de Deus. Mas a palavra que eu tenho no teu coração nessa noite: você quer receber Jesus? Você quer receber Jesus na tua vida? Você quer receber Jesus no teu coração? Porque uma coisa é certa: todo aquele que recebe Jesus tem a sua vida transformada, tem a sua vida mudada, tem a sua vida regenerada. Mas todo aquele que rejeita a Jesus continua do mesmo lado. Não é possível que você venha nessa noite até a presença de Deus e vai voltar para casa com o mesmo problema, vai voltar para casa do mesmo jeito que chegou, vai voltar para casa triste, desanimado. Não. Se você veio aqui e você veio para receber Jesus, você volta para casa com milagre, volta para casa com refrigério, volta para casa com o seu coração tranquilo, volta para casa diferente do que a maneira que você veio. Mas quando nós olhamos aqui para esse texto nessa noite, nós vamos ter um exemplo do grande amor de Deus. Por que, pregador, é um exemplo do grande amor de Deus? Quando nós vamos para a Bíblia de Acolizodete, João capítulo 3, verso 16, a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não deu um grupo, não. Deus deu o seu Filho por todo mundo, não por um grupo, não por algumas pessoas, não por um povo, não por uma nação, mas por todo. E aqui eu vou entender que cada ser humano, ainda mesmo que venha ter rejeitado ao Senhor, ainda assim o Senhor não despreza. Ainda assim a vontade de Deus não é destruir o ser humano. Quando nós vamos para a Bíblia, Ezequiel capítulo 18, nós vamos encontrar acerca da morte da alma. E ali nós vamos entender Deus falando na boca do profeta e dizendo assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Vou traduzir para você entender. Eu não tenho prazer na vida daquele que me rejeita. Eu não tenho prazer na morte daquele que me rejeita. Eu não tenho prazer na vida daquele que está longe de mim, morre e perece. Não. Antes, o meu prazer é que o homem se volte para mim e se convide. Essa é a vontade de Deus para o ser humano, embora que o ser humano é mau, embora que o ser humano rejeita muitas das vezes a Deus, embora que o ser humano vire as costas para Jesus, ainda assim a vontade de Jesus é salvar, ainda assim a vontade de Jesus é mudar a vida, ainda assim a vontade de Jesus é abraçar a cada um de nós. E aqui nós entendemos como Deus é bom e como nós somos. Quando eu olho para esse texto maravilhoso aqui nessa noite, a gente vai ver aqui um exemplo, e aqui eu me lembro de um louvor. Quando o louvor vai dizer que louvor a árvore cortada, vai dizer assim que a última palavra, ela não vem do homem, mas ela vem de Deus. Por que, pregador, você diz isso? Porque aqui nós olhamos para esse texto, a vontade do ser humano no meio desse texto. A Bíblia vai dizer aqui que Tiago e João, vendo que desprezaram o Mestre, vendo que desprezaram a Jesus, vendo que viraram as costas para Jesus, vendo aquela situação, não se conformaram com aquela situação, olharam para aquela situação e olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, o que é que nós faça? Como o profeta Elias? E o que o profeta Elias fez? A Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento, no livro dos reis de Israel, a Bíblia vai dizer que um dia o rei mandou ali um exército ir em busca do profeta Elias e do seu servo Eliseu. E a Bíblia vai dizer que vai chegar
vai dizer o seguinte, Elias: você tem que vir com nós, você tem que vir conosco, você tem que vir conosco, e acabou, Elias, você não tem alternativa. A Bíblia vai dizer que Elias levanta a sua voz ao céu e diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. E a Bíblia vai dizer que desceu fogo do céu e consumiu aqueles 50 homens. Depois veio mais um exército de 50 homens ali, e é mesmo, falaram do mesmo jeito, com a mesma arrogância. E a Bíblia vai dizer que Elias disse de novo: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E assim aconteceu. O que eu quero dizer com tudo isso nesse texto? Olha a vontade do ser humano. Se depender do ser humano, o ser humano se mata. Se depender do ser humano, o ser humano se destrói. Se depender do ser humano, acaba com tudo. Mas e se depender de Deus? Se depender de Deus, Ele opera. Se depender de Deus, Ele cura. Se depender de Deus, Ele salva. Se depender de Deus, ainda que você esteja no lamaçal do pecado, Ele estende a mão para você e te coloca de pé. Se depender de Deus, Ele muda a sua vida. Se depender do ser humano, você perece. Se depender do ser humano, você cai por terra. A Bíblia diz, Jeremias 17, versículo 5: onde tem o homem que confia no homem e faz a carne no seu braço. Por quê? Porque o homem é mau, o homem te vira as costas, o homem te abandona. Mas agora eu olho para esse texto e vejo um Jesus que, ainda que viraram as costas para Ele, ainda assim Ele não permitiu que tal coisa terrível acontecesse. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo Jesus não desprezando aquelas pessoas. Por quê? A Bíblia vai dizer, Atos dos Apóstolos 17:30, o apóstolo Paulo falando, livro de Atos dos Apóstolos: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Glória a Deus. A Bíblia diz, segundo Coríntios 4:4, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não viesse lhes resplandecer a luz do Evangelho. O que você está dizendo com tudo isso, pregador? Muitas das vezes as pessoas estão certas. Muitas das vezes as pessoas não entendem quem é Jesus. Mas nós que entendemos que é Jesus, sabemos o tamanho do seu poder. Aqueles homens não entendiam quem era Jesus. Aqueles homens não entendiam. Jesus sabia de tudo isso. Aí Jesus olha para esses dois homens aqui e diz assim: Senhor, vamos acabar com essa raça aí. Senhor, vamos olhar, mas vamos destruir esse povo aí. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós enxergamos o tamanho que é o amor de Deus. Não precisa nem olhar para a Bíblia, é só olhar para você nessa noite e ver que Jesus te resgatou do mundo. Olha o tamanho do mundo. Sabe como é medido a santidade, a espiritualidade do ser humano? Quando ele está mais próximo de Deus, quanto mais próximo ele está de Deus, mais ele enxerga as suas falhas, mais ele enxerga seus pecados. Quanto mais ele está próximo de Deus, mais ele enxerga o quanto ele é pecador e o quanto Deus é. Eu olho aqui para esse texto aqui nessa noite aqui. Se dependesse de Tiago e João, André, naquele dia lá, ia matar tudo aquele samaritano, ia acabar com eles tudinho. Eu olho para esse texto aqui e comparo com os dias de hoje. Muitas das vezes nós vemos pessoas nessa terra que desprezam a Jesus. Pessoas que, em vez de adorar a Deus, ficam atrás da idolatria, atrás de imagens de Deus. Quando nós olhamos aqui nessa terra, pessoas que desprezam a Deus, indo atrás de bruxaria, feitiçaria, cartomante. Quando nós olhamos aqui para essa terra, nós vemos pessoas desprezando a Jesus, indo atrás da cachaça, indo atrás do jogo, indo atrás do adultério, indo atrás da prostituição. Mas ainda com tudo isso, Jesus ama e Jesus quer salvar. O texto que vai dizer aqui: e voltando-se Jesus, porém, repreendeu a eles e disse: vós não sabeis que espíritos sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvar. Entenda, o amor de Deus para com a vida do ser humano é algo tão grande, é algo tão inexplicável, que não tem como explicar. Tem até o hino da harpa que é tão famoso, que diz assim: porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Que nessa noite você possa sair daqui abraçado e com o sentimento de dentro do teu coração que o amor de Deus é grande. É Deus. Você possa sair dessa noite com o sentimento do teu coração entendendo assim: Deus me ama e Deus também ama aqueles que estão aqui. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus dando ensinamento para pessoas que tinham conhecimento. Jesus dando ensinamento para pessoas que conheciam essa Bíblia, quem sabe mais do que eu, no Antigo Testamento, e esses eram os fariseus, os
salvação por igual. Glória a Deus Deus. nos deu a oportunidade de perder por igual. Aleluia. Então nunca, eu e você devemos desprezar a pessoa alguma. Por quê? Porque esse Jesus que eu prego nessa noite pode salvar aquela pessoa, e aquela pessoa pode ser uma bênção na sua vida. Glória a Deus. Ei, olha para mim, olha para você nessa noite. Olha nesse momento e medite do teu passado e pensa da onde Deus te arrancou. Da onde Deus te arrancou. Se eu perguntasse para cada pessoa aqui, cada um tem uma história. Cada um tem uma história, cada um passou um mal bocado no mundo, na mão do adversário. Mas a boa notícia é que nós encontramos a Jesus. A boa notícia é que nós encontramos com Ele. E Ele mudou a nossa vida. Ei, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que entender que o sentimento de Jesus tem que estar dentro de nós. Glória a Deus. Tem que estar dentro de nós. Quando chegam os fariseus, os publicanos, os fariseus, os escribas diante de Jesus, e pergunta para ele assim: qual é o maior dos mandamentos? Jesus vai falar: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua força, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós olhamos para as passagens bíblicas, nós vamos ver um sentimento operando na vida de Jesus. E que sentimento é esse? Compaixão. Muitas das vezes nos evangelhos você vai ver isso escrito na palavra de Deus assim, que Jesus teve compaixão, que Jesus se moveu de íntima compaixão com aquela mulher viúva que tinha perdido seu filho e seu marido. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Quando Jesus tem ali na sua frente mais de 15 mil pessoas ali faminta, espiritualmente alimentada, mas na carne faminta, sabe o que Jesus fez? Jesus se moveu de íntima compaixão com a Deus. Pregador, o que você quer dizer? Eu quero dizer que dentro de mim e dentro de você tem que ter o mesmo sentimento de Jesus. Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dizendo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem que haver o mesmo sentimento. Nós temos que ter amor pelas almas. Nós temos que ter esse sentimento dentro do nosso coração de saber que essas pessoas hoje podem estar no mundo, hoje podem estar afastadas da presença de Deus, mas se nós irmos até elas, se nós abrirmos a boca, se nós deixarmos Deus nos usar, Jesus pode salvar essas pessoas. Jesus pode resgatar muito mais almas. Entenda, ovelha gera ovelha, servo de Deus gera. Glória a Mas Deus. é preciso esse sentimento estar dentro de nós. Não um sentimento de desprezo. Quantas das vezes o ser humano despreza outra pessoa, e a Bíblia vai dizer um exemplo disso. Glória de Deus. Nesse mesmo de Lucas, nesse capítulo 10 e no versículo 25. Todos já ouviram, tem até uma música famosa do Anderson Freire que fala disso. A história do bom samaritano. A história do bom samaritano é algo tão interessante para você meditar, porque a Bíblia vai contar acerca de alguém que estava, entre aspas, falando dele, ele está na igreja de Deus, conhecia a palavra de sacerdote. Quando viu um homem ali no estado de miséria, ferido, quase morto, passou de lado, por fora. Aí o texto vai dizer que passou um levita, alguém que adorava a Deus, viu aquele homem naquela situação também, fingiu que não viu, virou as costas e foi andando. Mas aí passou um, pastora Rosa, este povo aqui, ó, que viraram as costas para Deus. Deste povo aqui passou um. E esse aqui que não conhecia a Deus, esse aqui que não conhecia Jesus, esse aqui que era do povo desprezado pelos judeus, se moveu de íntima compaixão, teve amor para aquela pessoa que estava naquela situação. E aqui eu entendo, embora o ser humano esteja longe de Deus, embora o ser humano esteja na situação que esteja, Jesus ainda tem obra na vida dele. Jesus ainda quer salvar, Jesus ainda quer operar. A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E olha aqui Jesus dizendo nesse texto, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. E Jesus passou adiante. Você possa abrir o teu coração para essa palavra, se sentir abençoado e entender. Deus ama você e Deus quer salvar todos os homens dessa terra. A vontade de Jesus é que nenhum se perca. Quando nós olhamos para a palavra, Paulo vai escrever a Timóteo dizendo assim, que a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Que Deus possa te abençoar nessa noite de uma maneira poderosa. Entenda, Jesus ama você, Jesus ama cada ser humano, Jesus quer salvar cada um, não quer perder nenhum, amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite e as suas palmas é para Jesus. Jesus é bom, amém?